trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Gente, em Deuteronômio, Deus chamou o céu e a terra para ser testemunha. Ele falou assim, está lá em Deuteronômio, ele falou assim, eu chamo o céu e a terra por testemunha de que agora vos está proposto o bem, a vida, a morte e o mal, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então aí o céu e a terra ficaram de testemunha. Na hora do juízo final, o negócio ficou tão pesado que o céu e a terra não quis ser testemunha, não. Olha lá. De cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. O juízo final, gente, vai ser uma coisa tão séria, que nem o céu e a terra vão querer ser testemunha. Lá atrás eles foram. No juízo final eles não vão querer ser, não. Tá? Mas esse é o juízo final. Vamos continuar falando da segunda ressurreição. E vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Não tinha crente, porque crente não vai para o juízo final, só ímpio. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, que foi o que eu falei ontem sobre a dosimetria do julgamento, segundo as suas obras. Quem pecou mais será mais castigado. Quem conhecia mais a Bíblia, tinha mais conhecimento, sofrerá mais. Isso é juízo final. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Então, gente, eu particularmente acho, sobre a Elisa Salmúdio, vou falar só Elisa, porque o nome dela é muito difícil, né? A moça lá, a namorada do Bruno, a Elisa, eu acho que o Bola deu o corpo dela para os cachorros comerem. Deixou os cachorros com bastante fome, os bichos eram ferozes, e ele deu o corpo da jovem senhora para os cachorros comerem. Então, se até os mortos darão até o mar dará os seus mortos, olha lá, e deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, quem morreu no mar, que o corpo desapareceu, vai receber um corpo, vai ressuscitar na segunda ressurreição, para poder participar do juízo final. Elisa Salmúdio, ninguém sabe onde está o corpo dela. Gente, pelo jeito que ela morreu, ela não foi salva. Ela vai para o juízo final. Quando chegar no juízo final, não me interessa onde está o corpo dela. Não sei onde é que os cachorros, desculpa a expressão, defecaram o corpo dela. Mas que ela vai ter um corpo para aparecer no juízo final, ela vai. Tá? Porque, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte, todo tipo de morte, e o inferno, porque eles estavam lá, deram os mortos que nele havia. Ou seja, todos os mortos compareceram diante de Deus, todos os mortos ímpios. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a mesma coisa da Trindade Satânica, que eu falei que vai inaugurar o lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essa é a segunda ressurreição.
Quem estava lá preso, lá na segunda morte, participou da segunda ressurreição. Daniel chama isso de vergonha eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel dá uma geral no assunto, junta tudo e diz, naquele dia ressuscitarão alguns do pó, alguns para glória eterna e outros para vergonha eterna. Essa segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios para a vergonha eterna. Tudo bem, minha gente? Então, aí nós terminamos a escatologia individual. Então, eu falei, escatologia individual, morte, estado intermediário, primeira ressurreição, morte, estado intermediário e ressurreição, dividida em duas. Primeira ressurreição para o justo, no arrebatamento, segunda ressurreição para o ímpio no juízo final. Então eu terminei a escatologia individual. Então onde é que nós já passamos nas 4 divisões? Eu terminei a individual, vou começar a cósmica depois. Então, onde é que nós já passamos? Nós dividimos em 4. Então passamos na primeira parte, escatologia do Antigo Testamento, ontem. Passamos também ontem, na segunda parte, escatologia do Novo Testamento. Hoje nós acabamos de terminar a terceira parte, escatologia individual, que é morte, estado intermediário e ressurreição. Agora nós vamos entrar na parte final do nosso estudo, que é a escatologia cósmica. E tem uma pergunta que não quer calar. Eu vou fazê-la ao pastor. Escatologia cósmica, a parte final, antes ou depois do almoço? Ou eu começo e a gente para e depois vai almoçar? Já é? Então nós vamos comer, são 5:45, o pastor vai lá ver, enquanto isso, minha gente, enquanto o pastor vai lá ver, então até aqui está tudo bem? Pode, enquanto o pastor vai lá e volta. Minha mãe fala no avô. Deixa eu chegar. Você pode vir aqui, eu não estou te ouvindo, desculpa. Não fica triste comigo, não. Eu sei que tem gente que não gosta de aparecer na filmagem, mas é que eu não estou ouvindo direito. E eu preciso responder direitinho, não posso? Tá? Desculpa. Imagina. Minha mãe falava do meu avô, que eles moravam na roça. E naquele tempo não tinha o evangelho ainda, lá na fazenda, né? Só que ela falava assim, meu avô era muito bom, assim, tipo assim, ajudava bem as pessoas. Só que ele não conheceu o evangelho. E ele veio, tipo assim, veio a falecer como forma natural. Né? E tipo assim, ela acreditava, né? Aquela crente também, que pelo fato de ele ter sido um homem bom. Ela era crente? É crente. Tá. Né? Ela acreditava que pelo fato de ele ser um homem bom e não ter chegado o evangelho até ele nesse tempo, ele pode, sei lá, vamos supor, Deus ter dado uma colher de chá para ele, vamos dizer assim. Como é seu nome? Giliardi. Giliardi, obrigado, tá, de você ter vindo aqui. É que eu não ia ouvi-lo direito, e aí fica difícil para responder. E essa pergunta é uma pergunta que, meu pastor, enquanto a gente decide aqui, o irmão fez uma pergunta muito interessante. Quantos? 15, né? O irmão fez uma pergunta muito interessante, eu disse que a gente não ia responder, mas tem esse tempinho, vamos conversar, né? Não custa nada, não é verdade? Então ele fez uma pergunta muito interessante e muito difícil. O professor tem que ter coragem para responder essa pergunta. Então vamos responder com a coragem que esse assunto tão sério exige. Meu irmão Giliardi, vamos responder com a coragem que esse assunto tão sério exige. Eu vou responder não a minha opinião. Talvez não seja o que você gostaria de ouvir. Eu vou responder a Bíblia. E eu vou responder com a informação que você me deu. Então, o seu parente tinha uma mãe crente, é isso? Não, meu avô. Seu avô? O que acontece?
Quem era crente na família dele? Minha mãe, só que você foi bem depois. Ah, bem depois. Naquele tempo não Tá. tinha chegado o evangelho. Tá. Não tinha chegado o evangelho lá. Então tá bom. Lugares onde o evangelho não chegou. É uma das perguntas mais difíceis da teologia. Então vamos tentar falar o que a teologia diz. Não existe salvação fora de Cristo.